meu nome é Lindsay Elias e apresento a você o canal YouTube e Práticas Educativas. Seja bem-vindo, bem-vinda, aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de deixar o seu like. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a Lindsay, mestranda do mestrado profissional em Educação Profissional Tecnológica do Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis, e este é o produto educacional YouTube e Práticas Educativas, e que é fruto da pesquisa de mestrado intitulada Apropriações de videoaulas do YouTube por docentes da educação básica. Este canal tem como objetivo entrevistar docentes da educação básica para entender como ocorre a apropriação das videoaulas disponibilizadas na plataforma YouTube em suas práticas educativas. E é com muita satisfação que hoje iremos entrevistar a professora Kellen Borges, que atua na área de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Primeiramente, Kellen, gostaríamos de agradecer pelo aceite em participar desse produto educacional e dizer que estamos felizes com a sua contribuição. E agora eu vou passar a fala para a professora Kellen, para que ela possa se apresentar a sua jornada, para darmos início à nossa entrevista. Muito obrigada pela apresentação, Lindsay. É um prazer para mim poder contribuir, fico muito grata que eu possa contribuir de alguma forma com esse produto final. Então, pessoal, eu sou bióloga e biomédica, então, primeiro eu fiz biomedicina na Universidade Federal de Goiás, e como eu sempre fui professora, desde os meus 18 anos, né, foi quando eu entrei na faculdade, eu tive a oferta de pegar a aula de uma colega que já fazia faculdade e que ia abandonar a sala de aula para poder se dedicar à iniciação científica. Então, eu, no segundo semestre, como acadêmica de biomedicina, eu já comecei a assumir aulas no município. E nunca mais parei de dar aula. Então, eu dei aula durante toda a minha graduação, e me apaixonei, obviamente, porque eu tenho 25 anos de carreira, 25 anos de profissão, né? Então já está claro que eu abracei essa profissão. E quando eu me formei, eu achei que eu precisava me qualificar melhor, porque eu dava aula para público de ensino médio, né? Eu comecei dando aula para o pessoal de quinta a sétima série, e aí depois fui convidada pelas escolas particulares para dar aula para ensino médio, para cursinho pré-vestibular. Então, eu achava que eu precisava me qualificar melhor, porque enquanto biomédica existiam vários conteúdos que eu trabalhava, mas que eu não tinha visto na universidade, né? Por exemplo, como ecologia, como botânica, porque a biomedicina é mais voltada para a área médica, para a área da saúde. Então, eu voltei para a UFG, fiz biologia, licenciatura, né? E aí sim já me sentia mais capacitada. Descansei, assim, entre aspas, 2 anos da faculdade, porque eu dava aula em 7 lugares diferentes. Então, por 2 anos eu fiquei só me dedicando ao trabalho para descansar um pouco, espairecer um pouco dessa loucura. E aí eu voltei para a UFG, toda a minha formação foi na UFG, na verdade. Voltei para a UFG e fiz mestrado na área de neurociências. E aí eu já mudei o meu público, porque aí quando eu fiz meu mestrado, eu fui convidada para dar aula nas universidades. Então eu comecei a trabalhar com outro público, mas aí eu estou explicitando isso aqui para que a gente entenda que eu já permeei os diversos públicos, né? Desde o aluno ali do ensino fundamental, o aluno do ensino médio, o adolescente dos cursinhos pré-vestibulares, os alunos mais adultos, né, das universidades, das faculdades. E desde 2010 eu sou professora de dedicação exclusiva do Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis. Então eu passei num concurso que é de dedicação exclusiva. Então a partir desse momento eu trabalho só como profissional do IFG Campus Anápolis. Eu ministro disciplinas para alunos do ensino médio, cursos técnicos, os alunos da educação de jovens e adultos, e também trabalho com os alunos do ensino superior. Então, continuo trabalhando voltei, né, de 2010 para cá, voltei a trabalhar com esse público diversificado também. Muitos anos de experiência, né, Sim. Kellen? Muito bom. Então, vamos lá.
Durante a preparação das suas aulas, em algum momento, você realiza buscas na plataforma YouTube? Se em caso afirmativo, com qual objetivo? Sim, na verdade a gente busca em várias plataformas, né? O YouTube é uma ótima plataforma para que a gente consiga obter materiais de qualidade e, na verdade, eu navego muito, porque para cada público desse, eu tenho que ter um material que seja adequado à realidade de cada um material que seja ou ilustrativo o suficiente, ou que tenha uma linguagem que seja mais fácil. Quando eu vou, por exemplo, procurar material para os meus alunos da educação de jovens e adultos, mesmo que seja o mesmo conteúdo que eu trabalho no ensino médico do curso técnico, eu não posso apresentar o mesmo vídeo do YouTube. Então, eu navego muito pelos canais do YouTube, justamente procurando materiais que sejam adequados à realidade, né? Justamente para tentar, por exemplo, atrair uma linguagem que seja mais fácil, algo que complemente as aulas dos momentos síncronos. Então, nesse momento que a gente tem passado de aulas online, eu tenho utilizado muito essas plataformas para ter suporte de material para os momentos assíncronos, porque enquanto a gente está tete a tete com os alunos aqui nessas aulas síncronas, o momento é muito curto, né? As aulas são muito curtas para a gente tirar a dúvida do aluno. Então, eu uso esses vídeos, esses materiais que eu utilizo de outras plataformas também, como uma forma de reforçar conteúdo, né? Ou se for para ser visto antes da aula, para já incitar a dúvida, para no momento síncrono a gente já ter algo para debater. Então, essas são as formas que eu mais utilizo. Como suporte durante as suas aulas, Isso. né? Uhum. Certo, muito bem. A segunda pergunta é: como você percebe o seu processo de apropriação das tecnologias digitais em suas práticas? Como que você percebe a sua apropriação? Você tem uma apropriação no sentido de usar apenas por usar as tecnologias digitais, ou você tem um uso, você faz um estudo desse uso, por exemplo, esse uso ele vai alcançar o meu objetivo? Esse Entendi. uso atende o meu público? Entendi. Já tinha até falado um pouquinho disso, um pouco, né, na pergunta anterior. Uhum. Então, por exemplo, antes de disponibilizar o link ou antes de usar, porque às vezes eu uso vídeos curtos, né? Por exemplo, eu posso pegar um vídeo de 5 minutos, colocar ele nos 5 minutos iniciais da aula ou após alguns minutos que eu comecei a discussão, para a gente continuar a apresentação daquele conteúdo. Mas todos esses materiais eu os estudo previamente, não dá simplesmente para abrir um vídeo, porque está escrito lá, né? Divisão celular. E aí eu falo, então esse vídeo aqui me atende, porque às vezes ele vai estar falando, por exemplo, só de mitose, e eu preciso que fale de mitose e meiose. Às vezes ele está falando num nível que é muito complexo. Então, todos esses materiais são assistidos previamente por mim, estudados, avaliados, e aí eu vou selecionando esses materiais que me interessam, né? Vou até dividindo em pastas diferentes, justamente porque eu quero que ele atenda a um propósito que é enriquecer minha aula, que é acrescentar algo à aula, e não meramente, por exemplo, ocupar um espaço, né? Ao invés de eu dar minha aula síncrona, deixa eu passar um vídeo que eu tô cansada. Tanto é que eu disse que eu uso mais como recomendação para os momentos assíncronos, como uma forma de revisão, né, ou de aprofundamento, porque ali no vídeo do YouTube ele pode pausar, ele pode ver de novo, ele pode voltar à explicação, né? Então eu uso mais assim, mais nos momentos assíncronos como material de suporte, e os vídeos quando são pequenos, né, de 5 a 7 minutos, eu posso utilizá-los também durante as aulas. Certo. Essa pergunta também, ela vem no sentido do seguinte: você acha que, por exemplo, as tecnologias digitais, em geral, não só os videoaulas lá do YouTube, Certo. você acha que elas são primordiais, elas são essenciais para o processo ali, o pedagógico?
Hoje em dia, mais do que nunca, assim, elas não são indispensáveis, não, né? É lógico que o professor, ele pode ali, com a saliva, tentar ensinar, tentar passar um conteúdo, ele pode ser claro, como é numa palestra, por exemplo, mas agora que nós estamos usando basicamente essa forma de ensino, que é essa forma online, essa forma à distância, eu penso que essas ferramentas, elas tornam o aprendizado mais dinâmico, elas prendem, né, elas conseguem atrair melhor a atenção do nosso público. O visual, ele é uma forma de aprendizado também, então a gente não aprende só ouvindo, a gente aprende vendo. Então, se é atraente, se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, com certeza o público ele vai conseguir assimilar uma quantidade maior de conteúdo, porque a gente tem os agentes que distraem, né? Quando a gente está nesse momento online. Então, eu penso que essas ferramentas, elas nos auxiliam enquanto professores nesse sentido. Certo. Principalmente a juventude, né? Esse público que nós trabalhamos hoje, eles aprendem de várias formas, né? Então, todo estímulo é necessário, né? Para estimular, para incentivar essa aprendizagem, né? Sim, eu usei, por exemplo, em alguns momentos desse nosso período de pandemia, eu usei games, eles adoram games, né? Então a gente vê assim, até aqueles que não gostam de participar das outras dinâmicas que a gente Uhum. propõe, o game é um desafio porque eles não entendem como uma coisa monótona, eles entendem como algo que é legal, que é divertido. Então você tem a possibilidade de usar isso daí, né? Esse atrativo para ensinar o aluno. Muito bem. E agora, Kelly, nós queremos saber de que forma é realizada a apropriação das videoaulas em suas práticas educativas. Você utiliza elas, você já até falou, mas você utiliza ela para estudo, para se preparar para uma aula, você utiliza nos momentos dentro da sala de aula, né, antes da pandemia, no desenvolvimento da sua aula, ou você utiliza né, você utiliza como dever de casa para auxiliar, para reforçar o conteúdo que você já deu na sala de aula. Eu uso de todas essas formas, né? Sim. Não sempre, mas eu uso de todas essas formas. Então, como eu já disse, por exemplo, às vezes um conteúdo é mais difícil de ser visualizado, então eu coloco um vídeo rápido, ou então eu tenho um tema polêmico, por exemplo, fui trabalhar sexualidade na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Eu trouxe um pequeno vídeo, primeiro para a gente discutir sexualidade, um vídeo curtinho, e aí eu já estava instigando a discussão, né? Então, aquilo ali já era para estimular o aluno a se sentir à vontade para debater o que o vídeo estava trazendo. Isso no início da aula. Como momento assíncrono, pode ser um material complementar para que ou ele estude depois, ou ele reveja, ele tire suas dúvidas, apesar deles terem disponíveis também as nossas aulas gravadas depois do momento síncrono, né? A gente disponibiliza para eles. E também já utilizei como, por exemplo, material de pesquisa para responder atividades. Por exemplo, eu passei um vídeo sobre a recuperação dos biomas, o Saara, né, os ecossistemas. Então, eles tinham que assistir para responder um quiz. Então, eles assistiam o vídeo no YouTube e eu, em alguns momentos em que eu estava assistindo o vídeo, eu pausava e ia elaborando as questões referentes àquilo que o vídeo estava falando. Fiz isso também com coronavírus, um debate. Eles assistiram um debate entre 3 médicos, né, e um repórter. Então, depois dessa entrevista que o repórter fez com os médicos a respeito do coronavírus, tinha um questionário para ser respondido. Certo? Então, já usei de todas essas formas. Em vários momentos, né? Então, você acredita que sim, as tecnologias, as videoaulas, elas contribuem para a mediação pedagógica? Sim. Sim, né? Hoje não tem como escapar, né?
Mas é muito bom que a gente tenha essas oportunidades, né? Eu sou da época, olha aí para você ver, ó, sou tão dinossauro que eu sou da era pré-internet, né? Então, quando eu comecei a dar aula, não tinha internet, não. A gente, por exemplo, só para você ter noção, como é que eu montava a lista de exercícios para os meus alunos? Eu pegava um zilhão de livros lá na biblioteca, ia marcando a lápis quais questões que eu queria para xerocar, para cortar, para montar uma lista, para mandar rodar para o pessoal do cursinho. Está entendendo? Olha, Então, eu sou dessa época. Então, assim, com a internet, né? Lógico que a internet pode ser uma perdição para esses jovens, mas para a gente, enquanto profissional, a gente tem uma infinidade de coisas maravilhosas. Eu uso muito a internet, por exemplo, para pegar artigos que sejam não artigos científicos, rebuscados, mas uma ciência hoje da vida, né? Então, eu pego os artigos da ciência hoje, levo para eles, que são temas importantes, mas que está numa linguagem mais acessível. Olha o quanto que é mais fácil isso com o advento da tecnologia e da internet. Senão eu ia ter que ir lá para a biblioteca, xerocar o artigo, procurar folheando um por um. trabalho em dobro, né? Não é? Então, eu acho que essas tecnologias, elas são fundamentais, elas nos auxiliam muito. Sim, sem dúvida. Já estamos quase no fim da nossa entrevista e queremos saber, Kellen, se você tem sugestões de canais ou de profissionais, de materiais didáticos, de livros, para poder indicar para os professores que irão assistir, né, que irão avaliar também esse canal. Então, esse é o momento para você contribuir com o processo formativo de outros docentes. Tá. Eu, apesar de tantos anos de profissão, eu estou aprendendo muito nesse de 2020 para cá, até hoje, né? Desde o início da pandemia para cá, porque até então eu me limitava às aulas presenciais, eu nunca dei aula EAD. Então, obviamente, eu era meio nu e cru em relação, apesar de toda a minha experiência profissional. Então, eu tenho aprendido muito. E o que que eu faço, né? Hoje eu vejo que a gente tem à nossa disposição vários cursos para utilizar essas ferramentas, não apenas cursos pagos, se a gente entrar no Instagram, tem vários profissionais de várias áreas, ensinando como usar essas ferramentas, como usar o Kahoot, como usar o Google Forms e etc. Outro, né, o próprio YouTube, como ferramentas que vai auxiliar o professor, o docente, no seu momento ali de exposição, de explanação dos conteúdos. Então, eu não tenho para nomear nenhum canal, porque eu uso vários, sabe? Então, por exemplo, eu chego ali no YouTube, eu digito o tema básico que eu quero procurar, e aí eu vejo dentre aqueles que estão ali expostos no YouTube, aquilo que me atende melhor. Então, tipo assim, digamos que eu não sou fidelizada, né, dentro da minha área, é um canal da biologia, mesmo porque, como eu te disse, existem canais que eu sigo, exemplo, que são estrangeiros. Então, aí eu tenho um conteúdo que não dá para qualquer público absorver, né? Existem outros públicos que eu tenho que seguir um canal destinado a um material mais superficial, um material que não seja tão aprofundado. Então, no YouTube, se a gente digitar palavras-chave, a gente vai encontrar, dentro das nossas áreas de atuação, uma infinidade de materiais, alguns de boa qualidade, outros de péssima qualidade, a gente tem que saber avaliar isso aí também, né? Porque às vezes você tem um vídeo que o áudio tá ruim, que a imagem tá escura. Então, tudo isso, não é só o conteúdo em si, se o conteúdo ele tá adequado em nível de aprofundamento ou não. A gente tem que saber, enquanto professor, avaliar todo esse conjunto da obra. Isso mesmo. Então, você costuma fazer uma curadoria dentro da plataforma YouTube, não acompanha um canal específico, Não, eu né? acompanho vários. Aqueles canais Assim, que eu não gosto, utiliza, né? sim, mas aí eu acompanho vários. Uhum. Eu falei errado, não é acompanhar, não é utilizar todo o material de um determinado Ah, sim, não, canal, é não? muito diverso, é muito diverso. Uhum, certo. Muito obrigada pelas suas indicações, muito obrigada também pelas suas contribuições
com a sua vasta experiência aí na sala de aula, atuando na educação em vários níveis, né? Agradecemos mais uma vez a disponibilidade e também por contribuir com esse processo, né? Essa formação minha, esse processo aqui de construção do canal. Tenho certeza que contribuiu e vai contribuir com muitas pessoas também, tá? Muito obrigada por fazer parte dessa trajetória. Agora eu vou passar a fala para você novamente, Kellen, para você fazer os agradecimentos e a fala final para a gente encerrar. Tá bom, Lindsay. Então, primeiro, agradecer pelo convite, como eu disse no começo, é um prazer a gente poder dialogar sobre isso, né, que a gente está aprendendo junto, e este canal, queria parabenizar vocês pela iniciativa de montar isso, justamente com o intuito de quê? De oferecer a outros profissionais da área da educação uma luz, um norteamento que melhore, que aprimore, porque nós, enquanto professores, o que a gente mais deseja é isso, que aquilo que a gente tem para passar de mensagem seja efetivamente absorvido, seja efetivamente assimilado. E essa é uma forma que a gente está aqui discutindo justamente como uma das ferramentas que são eficazes. Então, parabenizá-las pelo trabalho, tá? E agradecê-las. Muito obrigada. Justamente a nossa intenção é contribuir também, né, com outros docentes, através da fala de vários docentes com várias experiências, Sim. Com várias vivências, né? E com certeza você vai ajudar muita gente, a sua fala vai ajudar muitos professores, muitos profissionais da educação, não só professores, né? Todos os envolvidos aí no Fico processo feliz formativo. Por poder contribuir. Muito obrigada, Kellen. Até mais. Tchau, tchau, Lindsay. Tchau.